Você já passou meses conversando com aquela garota, fazendo tudo certo, sendo o melhor amigo que ela poderia ter, sempre presente quando ela precisa, ouvindo todos os desabafos dela. E aí, quando você finalmente junta coragem para se declarar, ela solta aquela frase que destrói qualquer esperança. Você é um ótimo amigo, eu não quero estragar a amizade. Friendzone. A verdade é que friendzone não acontece porque você não é bom o suficiente. Não é porque ela não te conhece direito. Não é porque ela não percebeu o quanto vocês dois seriam perfeitos juntos. Friendzone acontece porque você, sem perceber, tomou decisões específicas que fizeram o cérebro dela te categorizar como um amigo, em vez de interesse romântico. E uma vez que você entra nessa categoria, sair é quase impossível. Mas a boa notícia é que friendzone é evitável, completamente evitável. Se você entender os erros que te colocaram lá, você nunca mais vai cair nessa armadilha. Então, se você tá cansado de ser ombro amigo enquanto outro cara fica com a menina que você gosta, esse vídeo vai te mostrar exatamente o que você tá fazendo de errado. E antes de continuarmos, se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. E se quiser, faz parte da nossa comunidade e seja membros aqui do canal, vai me ajudar demais. Vamos começar pelo erro mais mortal de todos. Você age como amigo desde o primeiro momento e espera que ela magicamente te veja como algo a mais. Isso não funciona, nunca funcionou e nunca vai funcionar. E eu te explico exatamente o porquê. Quando você conhece uma menina e desde o início você só puxa papo casual, só oferece ajuda sem nunca demonstrar interesse romântico, só trata ela exatamente como você trata seus amigos homens, o cérebro dela classifica automaticamente você como um amigo. E essa classificação acontece rápido, geralmente nas primeiras interações. O Dr. Arthur Aron, psicólogo da Universidade de Stony Brook, conduziu estudos extensivos sobre a atração interpessoal e descobriu que o cérebro humano categoriza pessoas socialmente muito rapidamente, geralmente nos primeiros 5 a 15 minutos de interação. E uma vez que alguém é categorizado como amigo, é extremamente difícil mudar essa percepção porque exigiria que a pessoa reconstruísse completamente toda a narrativa que ela criou de você. Então o que você faz de errado? Você chega nela e puxa uma conversa aleatória sobre coisas genéricas, como trabalho, aula ou sobre o clima. Você oferece ajuda com a mudança dela. Você vira o confidente nos problemas amorosos dela com outros caras. Você faz tudo o que um amigo faria, mas nunca demonstra o seu interesse romântico. E como evitar isso? Simples. Desde o primeiro contato, deixa claro que você não está buscando mais uma amizade. Não precisa ser agressivo nem desesperado, mas precisa comunicar, através de ações e palavras, que você está interessado nela como mulher. E como é que se faz isso? Fazendo elogios que vão além do amigável, criando situações que sejam claramente encontros, não só rolês de amigos, tendo contato físico sutil, mas intencional, olhando pra ela de um jeito que deixa claro que você não tá vendo só uma pessoa legal, você tá vendo uma pessoa que te atrai. Se você age como amigo, você vai virar amigo. Mas se você age com alguém que tem interesse, ela vai entender que você tem interesse nela. É simples. Você está sempre disponível. Ela te manda mensagem de madrugada, você responde na hora. Ela precisa de ajuda com alguma coisa, você cancela seus planos. Ela te chama em cima da hora, você larga tudo e vai. E você pensa que está demonstrando interesse, que está mostrando que você se importa. Mas o que está realmente comunicando é que você não tem mais nada acontecendo na sua vida além dela, que o seu tempo não tem valor e que você está desesperado por qualquer migalha de atenção. E essa disponibilidade excessiva mata a atração porque elimina completamente qualquer senso de desafio ou conquista. Quando algo é fácil demais de conseguir, o cérebro humano perde interesse rapidamente. Estudos mostram que quando algo vem fácil demais, os níveis de dopamina, o neurotransmissor ligado à motivação e recompensa, não são ativados da mesma forma. Em outras palavras, quando você está sempre disponível, você não ativa os mesmos circuitos de recompensa no cérebro dela que seriam ativados se ela tivesse que invertir esforço para ter a sua atenção. Então o que fazer de diferente? Tenha uma vida de verdade. Tenha hobbies, projetos, amigos, compromissos. E quando ela te chamar, você realmente tiver algo importante, fale que não pode naquele momento, mas que podem marcar outro dia. Você concorda com tudo que ela fala. Você nunca discorda, nunca desafia, nunca tem opinião contrária. E você faz isso porque acha que vai agradar ela, que vai fazer ela gostar mais de você. Mas o efeito é o oposto. Você se torna entediante, previsível, sem personalidade própria. E isso não gera atração nenhuma. A maioria das mulheres não são atraídas por homens que concordam com tudo. Elas são atraídas por homens que têm personalidade forte, opiniões próprias e que não têm medo de discordar, porque isso demonstra confiança e coragem. E tem mais. Quando você nunca desafia, você nunca cria tensão. E a atração precisa de tensão. Precisa daquela física que será que concordamos ou não? Daquele debate saudável, daquela diferença de perspectiva que torna a conversa interessante. Então da próxima vez que ela falar algo que você genuinamente discorda, fala. Olha, eu respeito a sua opinião, mas eu vejo de outra forma. Pra mim é assim, assim, assim. Você explica o seu ponto de vista. Isso mostra que você tem substância, que você não é só um fantoche tentando agradar. Você só fica ouvindo. Você fica ouvindo ela falar de outros caras e até dá conselho amoroso. Você vira o terapeuta emocional dela. Ela chega toda animada falando que um cara deu em cima dela e você fica ali fingindo que tá tudo bem, dando opinião sobre o que ela deveria fazer. E sabe o que acontece quando você faz isso? Você solidifica de forma permanentemente o seu papel de amigo na cabeça dela. Porque o homem que ela vê romanticamente, ela não pede conselhos sobre outros homens. Ela não chega falando de outros caras, ela guarda isso porque sabe que pode gerar ciúme ou desconforto. Mas com você ela se sente tão confortável nesse papel de amigo que ela nem filtra. E quanto mais você aceita esse papel, mais fundo você se afunda na friendzone.
Então o que fazer? Estabeleça limites. Quando ela começar a falar de outro cara com um contexto romântico, você não precisa ser grosso, mas você precisa redirecionar. Ou, sinceramente, eu não me sinto confortável sendo um conselheiro amoroso. Vamos falar de outra coisa? E aí você muda o assunto. Isso comunica que você não tá ali para ser terapeuta dela. Você tá ali porque tem interesse nela. E se ela não corresponde a esse interesse, tudo bem. Mas você não precisa ficar nesse papel que te machuca. Você não encosta nela. Você nunca toca nela. Nunca cria contato físico. Nunca quebra a barreira do espaço pessoal. E contato físico é crucial para comunicar interesse romântico. E é aquele toque de braço quando você está contando uma história. É ajustar o cabelo dela quando ela está no rosto. É aquele encostar de mãos quando você está andando lado a lado. Um pesquisador da Universidade de DePaul conduziu pesquisas que mostram que o toque físico aprimorado libera ocitocina, o hormônio ligado à confiança e conexão emocional. E mais importante, seu estudo revelou que conseguimos distinguir diferentes emoções através do toque, incluindo a atração romântica. Ou seja, a forma como você toca ou não toca numa pessoa comunica suas intenções mesmo sem palavras. Então, se você nunca cria esses momentos de contato físico, você está perdendo uma das ferramentas mais poderosas de comunicação não verbal de interesse romântico. E ela, mesmo que inconscientemente, registra essa ausência como ele não está interessado em mim desse jeito. Timing. O sexto erro, e talvez o mais comum de todos, você espera demais para deixar sua intenção clara. Você fica naquela vamos se conhecendo melhor, de vamos vendo como as coisas fluem, sem nunca realmente definir o que você quer. E aí passa o tempo demais, ela se acostuma com você como amigo, ela cria toda uma narrativa na cabeça dela de que você é amigo, e quando você finalmente tenta mudar isso, ela fica confusa, desconfortável, porque você está tentando reescrever uma história que já está estabelecida há muito tempo. Porque quanto mais tempo você passa sem deixar clara a sua intenção, mais difícil fica. A friendzone se solidifica. Então qual o time ideal? Depois de alguns encontros ou de uma boa conversa, quando você sentir que existe uma certa conexão, você age. Você convida ela para sair e deixa claro que é um encontro. Isso exige coragem? Sim. E existe um risco de rejeição? Sim. Mas sabe o que é pior que rejeição? Passar meses ou anos iludido na friendzone, investindo emocionalmente em algo que nunca vai ser o que você quer. A rejeição dói por algumas semanas. A friendzone prolongada dói por meses ou anos. Escolha o seu veneno, mas pelo amor de tudo, não escolha o sofrimento prolongado. No fim das contas, friendzone não é o que acontece com você, é o que você permite que aconteça através de decisões. Agir como amigo desde o início, estar sempre disponível, concordar com tudo, aceitar o papel de terapeuta, não criar contato físico e esperar demais para definir suas intenções. Cada um desses comportamentos, isoladamente, já te empurra para friendzone. Quando você combina vários deles, você basicamente constrói uma casa permanente lá. E aí fica reclamando que ela só sai com um cara que trata mal, que o homem bom sempre se dá mal, que você faz tudo certo e mesmo assim não funciona. Mas a verdade é que você não tá fazendo tudo certo. Você está fazendo tudo certinho para ser um ótimo amigo. E se você quer isso, perfeito. Mas se você quer algo de verdade com interesse, você precisa deixar de forma especificadamente que você tem interesse desde o começo. Então para de repetir os mesmos erros esperando resultados diferentes. Deixa clara a sua intenção desde cedo. Tenha sua vida naturalmente. Tenha personalidade própria. Estabeleça limites. Crie contato físico. E age no tempo certo, antes que a friendzone se solidifique. Faz isso e eu tenho certeza que você nunca mais vai ouvir aquela frase. Você é um ótimo amigo. Porque você vai estar ocupado demais namorando alguém que te vê como você quer ser visto. Agora me diz aqui no comentário, qual desses erros você já cometeu? E se você já saiu da friendzone ou evitou cair nela aplicando algo parecido, compartilhe a sua história. E se esse vídeo abriu seus olhos, deixa o like e compartilhe com aquele amigo que precisa urgentemente ver isso. Valeu, até o próximo vídeo.